Boa tarde a todos, meu nome é Wendel. Eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que se trata de alguns compostos de rutênio utilizando o ligante bipiridínico com um substituinte aldeído. A utilização da energia solar tem sido cada vez mais incentivada por ser uma fonte de energia limpa e praticamente inesgotável, de modo que, se for utilizada através de meios e dispositivos adequados, poderia suprir a demanda energética mundial. Assim, o estudo e desenvolvimento de sistemas capazes de converter energia solar em energia elétrica se tornam cada vez mais uma alternativa muito interessante para a sociedade. Neste contexto, compostos polipiridínicos de rutênio têm sido investigados e aplicados em alguns dispositivos que convertem energia solar em energia elétrica devido às suas propriedades químicas, fotoquímicas, fotofísicas e eletroquímicas, tais como absorção de luz na região do espectro visível, comportamento eletroquímico reversível, o que permite a regeneração da espécie após o processo redox, e ajuste fino dos potenciais redox do estado fundamental e excitado através de modificações estruturais. Além disso, a utilização de substituintes aldeído, que possuem maior reatividade em relação a ácidos carboxílicos, permitem a serem usados como subunidades para a construção de sistemas supramoleculares. Assim, foram objetivos específicos desse trabalho sintetizar o ligante bipiridínico com substituinte aldeído, usando uma rota com várias etapas, identificar os produtos obtidos em cada uma das etapas e verificar suas purezas através de diversos tipos de caracterizações, usar o ligante substituinte com aldeído para sintetizar três complexos, um composto homoléptico, um bis heteroléptico e um tris heteroléptico, e caracterizar os compostos de coordenação através de diversas técnicas. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho foi sintetizar e caracterizar compostos de rutênio que usem o ligante bipiridínico substituído com aldeído, assim, investigar as propriedades químicas, fotoquímicas, fotofísicas e eletroquímicas dos compostos polipiridínicos de rutênio preparados, relacionando-os com sua possível aplicação para a conversão de energia. A síntese do ligante final aldeído BIP foi baseada em procedimentos descritos na literatura e realizada com algumas modificações. Ela consiste na modificação localizada dos substituintes da bipiridina, que, com procedimentos adequados, eles podem ser alterados. A descrição sintética é mostrada nesse esquema, dividida em várias etapas. A rota se inicia com o preparo do ácido carboxílico de CbH2 através da reação de oxidação das metilas do dimetilbip com dicromato de potássio e meio ácido. O rendimento obtido para essa etapa foi bem similar ao da literatura, de 93%. A partir do DCBH2 sintetiza-se o DMCBip, que é um diéster, a partir de sua reação com metanol e meio ácido sob condições de refluxo por 24 horas. O rendimento sintético para esta etapa foi de 86%, maior do que o reportado pela literatura de 73%. Este é o mecanismo proposto e adaptado da literatura para o DMCBip, que consiste em uma reação de esterificação ácida. A etapa 3 inicia-se com a suspensão do diéster previamente obtido e posterior adição de borohidreto de sódio, mistura que foi submetida a refluxo por 3 horas. O rendimento sintético para esta etapa foi de 95%, maior que o reportado da literatura de 79%. Este é o mecanismo proposto e adaptado da literatura para o hidroxibip, que consiste em uma redução do grupo éster com borohidreto de sódio. O hidroxibip previamente obtido é utilizado para a síntese do ligante final, o aldeído BIP, a partir de sua reação com dióxido de selênio em dioxano a temperatura de 80 graus Celsius, por 6 horas. O rendimento sintético para esta etapa foi de 80%, maior que o reportado da literatura de 76%. Este é o mecanismo proposto e adaptado da literatura para o aldeído BIP, que consiste em uma reação de oxidação utilizando o dióxido de selênio.
A síntese dos compostos homolépticos é bem resumida neste esquema. Inicialmente ocorre a reação redox do cloreto de rutênio com hipofosfito de sódio. Posteriormente, adiciona-se o ligante bipiridínico na proporção de 3:1 em relação ao cloreto de rutênio para a formação do complexo através da coordenação desse ligante. A reação foi realizada sob refluxo e agitação por 3 horas. Após o término da reação, o sólido foi isolado e precipitado utilizando hexafluorofosfato de amônio, o NH4PF6, lavado e seco para obtenção dos complexos de interesse, o Ru-trisaldeído e o Ru-tris-bip, com rendimentos de 31% e 74% respectivamente. A síntese do complexo tris-heteroléptico segue a roda conhecida como AMPOT, baseada na literatura, que é um método mais fácil, versátil e reprodutível, além de possuir, em geral, rendimentos mais elevados do que outras soltas reportadas. É realizado através de adição sucessiva de vários ligantes em uma ordem específica. A primeira etapa baseia-se na reação de 1:2 entre rutênio e paracimeno e o ligante aldeído BIP, respectivamente, em DMF sob a atmosfera inerte de argônio, no qual a mistura foi mantida a 80 graus Celsius por 1 hora. Em seguida, adiciona-se o DCBH2 à proporção 1:1 em relação ao aldeído BIP e a temperatura é aumentada para 160 graus Celsius, e a mistura permanece nessas condições por 4 horas até que a síntese se complete. O complexo tris-heteroléptico foi obtido com rendimento sintético de 58%, que é um rendimento bem próximo de compostos similares que possuem rendimento na faixa de 50 a 70%. A síntese do complexo bis-heteroléptico ocorre a partir da reação com proporção 1:2 entre o cloreto de rutênio e ligante bipiridínico de interesse substituído na presença de cloreto de lítio e em DMF sob condições de atmosfera inerte de argônio a 90 graus Celsius por 8 horas, como mostrado no esquema. Este complexo teve rendimento sintético de 75%, valor bem próximo de compostos similares, que fica na faixa de 70 a 80%. Os complexos e os ligantes sintetizados tiveram suas estruturas caracterizadas por diversas técnicas espectroscópicas, além de análise elementar. Mais especificamente, os complexos tiveram suas propriedades fotofísicas e eletroquímicas caracterizadas também por espectroscopia de emissão e voltametria cíclica e de pulso diferencial. Os espectros vibracionais dos compostos orgânicos apresentaram picos característicos de seus grupos funcionais, onde é possível identificar as alterações de grupos funcionais condizentes com o que é esperado pelas reações da rota sintética seguida. A partir da conversão do dimetilbip para o DCBH2, foi possível observar o surgimento de bandas características dos estiramentos de carbonila, de hidroxila e de CO de ácidos carboxílicos. Após a esterificação do DCBH2, foi observado o desaparecimento da banda da hidroxila e o aumento da intensidade do estiramento da ligação da carbonila, bem como seu deslocamento para a região característica de ésteres. No álcool, é observável novamente o aparecimento de uma banda larga referente ao estiramento da hidroxila e o desaparecimento do pico referente à carbonila, além do aparecimento da banda referente ao estiramento da ligação CO. Por fim, no aldeído, é possível observar o desaparecimento referente ao estiramento da hidroxila, assim como o estiramento da ligação CO, e, por fim, também o aparecimento do estiramento da carbonila. Os valores encontrados para os compostos sintetizados foram bem similares aos existentes da literatura para os mesmos compostos. No espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio do DMC-BIP, que é o de éster, os hidrogênios apresentaram deslocamentos químicos característicos de seus ambientes químicos, de modo que também foi possível identificar os acoplamentos entre os hidrogênios dos anéis piridínicos, nos quais os hidrogênios beta acoplam com os hidrogênios alfa e gama, que apresentaram sinais de duplo dubleto e dubletos, respectivamente. Já o hidrogênio θ acaba não se acoplando com nenhum dos outros hidrogênios por estar mais distante. No geral, o RMN confirmou a estrutura obtida para o DMC-BIP sintetizado e apresentou sinais bastante parecidos com os da literatura, com valores de acoplamento também bastante similares.
Para o espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio do hidroxibip, sabe-se que o sinal do próton da hidroxila depende de alguns fatores como concentração, solvente, temperatura e impurezas ácidas, e assim não foi possível observar seu sinal no espectro. Os demais hidrogênios apresentaram deslocamentos químicos característicos de seus ambientes químicos. Diferente do diéster, não foi possível observar o acoplamento entre os hidrogênios beta e gama, entretanto, identifica-se o acoplamento entre os hidrogênios beta e alfa pela multiplicidade de dubleto para ambos os sinais, com valores de J iguais. No geral, o RMN confirmou a estrutura obtida para o hidroxibip sintetizado e apresentou sinais bastante parecidos com o da literatura. Os ligantes preparados apresentam bandas na região do ultravioleta do espectro eletromagnético de elevadas absortividades molares, características de transições totalmente permitidas por ambas as regras de seleção. Tais bandas são atribuídas às transições π e estrela e que são típicas de anéis aromáticos de compostos polipiridínicos. Em geral, os valores de absortividades molares e comprimento de onda das transições observadas pelos compostos sintetizados estão bem próximas aos dos descritos pela literatura para os mesmos compostos ou para compostos bem similares. A partir dos picos característicos dos grupos funcionais dos ligantes, é possível observar as mudanças estruturais em função da coordenação dos ligantes utilizados e assim comparar com os espectros de infravermelho dos ligantes individuais. O espectro de infravermelho do complexo homoléptico apresentou frequência de vibração similar ao do aldeído para o estiramento da carbonila, com pequeno deslocamento para menor energia. Já o espectro vibracional do composto tris-heteroléptico apresentou bandas de estiramento carbonílicos similares ao dos ligantes de sua composição. Também é possível identificar a banda característica do estiramento CO do DCBH2. O espectro vibracional do composto bis-heteroléptico apresenta um pequeno deslocamento para menor energia com relação ao estiramento da carbonila em relação ao aldeído isolado. O espectro eletrônico dos complexos apresentam bandas na região da ultravioleta com elevadas absortividades molares, características de transições totalmente permitidas do tipo intraligante π e estrela, já vistas anteriormente nos ligantes isolados. Na região de menor energia do espectro, observam-se as bandas com altas absortividades molares referentes às transições totalmente permitidas do tipo MLCT. Ao comparar o espectro dos complexos homolépticos com e sem substituinte, verifica-se a influência do substituinte retirador no ligante bipiridínico com o deslocamento batocrômico da banda MLCT, ou seja, diminuição da energia de gap entre os níveis doador e aceptor, que é atribuído ao efeito indutivo, no qual geralmente substituintes retiradores de densidade eletrônica diminuem a energia de separação dos orbitais de fronteira, estabilizando assim o estado singleto MLCT, levando a um deslocamento batocrômico da banda para o vermelho. O comportamento eletroquímico dos complexos foi investigado através dos experimentos de voltametria cíclica e de pulso diferencial, a fim de verificar a influência do grupo fermil nos potenciais redox dos compostos. Pela análise direta dos voltamogramas e dos picos catódicos e anódicos, foram calculados os potenciais de meia onda para todos os complexos, assim como também através dos voltamogramas de pulso diferencial. Os voltamogramas cíclicos de pulso diferencial do complexo homoléptico apresentam os processos redox de rutênio 2 a rutênio 3 e vice-versa em aproximadamente 1,46 volts. O processo é reversível, uma vez que os picos catódico e anódico apresentam simetria entre si, com diferença entre estes de 59 mV ou bem próximo desta, além da razão entre as correntes anódicas e catódicas ser bem próxima de 1. Portanto, a equação de Nash está muito próxima de ser satisfeita. Ao comparar o potencial de meia onda determinado para o processo redox do composto substituído com o valor de seu análogo de 1,26 volts, observa-se a influência indutiva do grupo fermil no processo de oxidação do rutênio 2. A presença de um grupo aceptor de elétrons diminui a densidade eletrônica no centro metálico, tornando o potencial de oxidação mais positivo. Para os complexos heterolépticos, os processos redox observados são caracterizados como quase reversíveis, devido às simetrias observadas entre os picos catódicos e anódicos de ambas as espécies resultarem em valores de ΔTP distantes de 59 mV e razão entre as correntes catódicas e anódicas distantes de 1.
Ao comparar o composto bis-heteroléptico com seu análogo sem substituinte, observa-se a mesma tendência com relação ao grupo retirador de elétrons da bipiridina do composto homoléptico, de forma que o potencial de meia onda do composto substituído é maior que o seu análogo, reforçando a ideia de que grupos retiradores aumentam o potencial redox das espécies. Esperava-se observar a mesma tendência para o composto tris-heteroléptico, todavia não foram encontrados dados na literatura para compostos similares para verificação e comparação. O espectro de emissão dos compostos homolépticos são ilustrados nessa figura e foram utilizados para a determinação de rendimento quântico de emissão através dessa equação, que representa basicamente a razão entre o número de fótons emitidos e o número de fótons absorvidos. Os espectros apresentam bandas largas e não estruturadas provenientes do estado tripleto MLCT, com perfis muito parecidos, diferenciando-se apenas pelos comprimentos de onda de emissão máximos. O máximo de emissão do composto substituído se mostra deslocado para um comprimento de onda de menor energia em relação ao seu análogo não substituído. Assim, como em outros compostos da literatura, isso ocorre pois a presença do grupo retirador de elétrons na bipiridina estabiliza o estado tripleto MLCT, resultando em deslocamento batocrômico do máximo de emissão observado. Quando as propriedades fotofísicas são comparadas com as do composto homoléptico de referência sem substituinte, o composto substituído apresentou um aumento de rendimento quântico de emissão devido à presença do grupo aldeído em sua estrutura. Isso pode ser explicado através da lei do gap de energia, pois segundo ela, compostos que possuem menores valores de energia de gap apresentam maiores taxas de desativação do estado por processos não radiativos, justamente por conta desta menor separação entre os níveis de energia. Assim, como o composto substituído possui maior separação, ele apresenta maior valor de rendimento quântico de emissão devido a menores perdas por processos não radiativos em relação ao Rutherford-BIP. Não foi observada emissão pelos compostos heterolépticos nas condições experimentais investigadas. Assim, foi possível sintetizar o ligante aldeído-BIP e seus precursores. Após várias tentativas, a rota sintética foi otimizada, resultando em sínteses com rendimentos similares, ou em alguns casos maiores que os da literatura. Foram sintetizados os compostos de coordenação, e as caracterizações realizadas confirmaram a obtenção dos produtos esperados, confirmando a eficiência das rotas sintéticas. Os espectros de FTIR mostraram alterações condizentes com a coordenação dos ligantes ao centro metálico, nos quais os grupos funcionais sofreram pequenos deslocamentos de energia, confirmando a formação dos compostos de interesse. As outras caracterizações também foram satisfatórias, possibilitando a avaliação da influência do ligante retirador de densidade eletrônica. Através das investigações realizadas, conclui-se que é possível modular as propriedades dos compostos com um ligante substituído, em especial os níveis de energia, de modo que sua presença na estrutura diminui as perdas de energia não radiativas com relação ao seu análogo não substituído. Muito obrigado pela atenção, agradeço especialmente à FAPESP por todo o apoio financeiro, ao FABC pela oportunidade do curso e ao Polo Group por ter me dado suporte durante toda a pesquisa, e principalmente a meu orientador André Sarto Polo por todo o apoio dado durante esse período.